não podemos deixar de agradecer a Deus e a vocês, nobres telespectadores, por estarem conosco nessa jornada. O carinho e o apoio que recebemos ao longo do ano nos inspiram a continuar nosso trabalho, sempre em busca de informações e entretenimento de qualidade. E nessa edição especial de hoje, recebemos o renomado advogado criminalista, escritor, filósofo, professor e fundador da Escola de Atenas, no Acre, Sanderson Moura. E aonde nós damos as boas-vindas, ao nosso ilustre entrevistado hoje, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa, doutor Sanderson. Satisfação é nossa, amiga Cecília. Saúdo você e a sua família que nos apoia nesse trabalho com a Escola de Atenas e transmito um abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse seu programa Por Dentro do Acre. Isso. A Retórica a Alexandre é o seu 4º livro e o que os leitores podem esperar dessa nova obra? Olha, essa obra, amiga Cecília, é uma obra que ela tem assim, um forte poder de inspiração. Principalmente para o jovem que lê, que está em busca de uma profissão nessa área da filosofia, ou na área das letras, ou mesmo na área do direito, da educação, das ciências humanas. Esse livro ele é um livro de ciências humanas. Então é um livro que tem uma capacidade muito forte de inspirar vocações, de inspirar ânimos, propósitos, porque ele foi feito com tudo isso. As minhas leituras ao longo do tempo, elas são leituras de alguma maneira motivacionais. E eu vou buscar inspiração na retórica, na filosofia, no direito, nas grandes histórias da cultura clássica. Então eu vejo que a principal força desse livro é essa capacidade inspiradora, essa capacidade motivadora, que pode animar as pessoas. Eu já tenho um testemunho o livro foi lançado esses dias aí, mas eu já tenho um testemunho de pessoas que têm 60 anos que querem voltar a estudar para terminar o 2º grau, pessoas que já têm 60 e poucos anos tentando voltar a estudar. Então são já os feedbacks que eu tenho recebido desta obra, inspirando as pessoas a estudar, querer novamente a ler, a se capacitar mais por meio da leitura, se animar a ler. Então, em breve tempo já de lançamento, esse feedback nós já estamos recebendo das pessoas, e é um livro que tem sido vendido para todo o Brasil. Então, com isso, a gente só observa que pela sua área ser do direito, tem a especialidade aí na área criminal, não é apenas para esse público, Então, a gente já observa que é bem abrangente. É bem abrangente, porque eu sou formado em História, também em Direito, em Filosofia e tenho mestrado em Educação. Então, como professor, como advogado, como um amante da cultura clássica, filosófica, como um amante da educação, que o próprio Leonel Brizola chamava a causa das causas. Então, a educação que a gente se dedica também ao ensinar a filosofia, a retórica. Então, é um público abrangente, ou seja, todas aquelas pessoas que gostam das ciências humanas, e aí incluindo todas elas que eu falei, inclusive de política, de liderança comunitária, serve para todas essas áreas. O livro, o propósito dele é esse. Minha área abrangente são as ciências humanas, as ciências humanas. E como essa obra também contribui para o aprimoramento dos profissionais na área jurídica e quais são as principais reflexões que você pretende trazer aos leitores? Um advogado que lê esta obra, ele tem muitos insights, principalmente quando ele vai fazer os júris. Ele leva um livro desse aqui para o júri e na hora que ele abrir lá, os textos são pequenos, são uns textos relâmpagos que dá para ler ali em, às vezes, 2 minutos, 5 minutos. Ele pode encontrar uma história, ele pode encontrar um pensamento, ele pode encontrar uma experiência de vida narrada nesse livro que pode auxiliar ele numa argumentação, pode abrilhantar ele no seu trabalho de retórico no plenário do júri, numa sustentação oral no tribunal. Isso para os já formados. E para os estudantes, eles vão ter sempre uma referência de estudo, principalmente na quantidade de livros que eu precisei ler para escrevê-lo, mais de 350 livros. Eles podem ir lá no final do livro e encontrar uma riquíssima bibliografia. Muitas vezes a pessoa se interessa pelo texto, mas se interessou mais pelo livro que o texto tratou. Aí ele vai lá atrás, vê o texto, vê o livro, eu quero comprar esse livro aqui que o autor citou.
ele compra o livro, já vai na fonte que o autor citou, e assim ele vai o quê? Ele vai se intelectualizando, ele vai se capacitando, ele vai se autoformando, se autoeducando por meio da leitura dessa obra, que é uma obra vastíssima. São 978 textos, onde são 370, mais ou menos 370 livros citados. Uma obra que levou 7 anos para ser escrita e publicada. Olha, muita então eu coisa. tenho um carinho muito especial por essa obra. Sim. De todas as obras que eu publiquei, eu tenho um carinho por todas elas me trouxeram uma alegria muito intensa. E essa daqui me trouxe uma alegria bem especial, bem intensa. Maravilha, né? E o sistema jurídico contemporâneo enfrenta diversos desafios, né? E a retórica Alexandre discute alguma proposta de mudança ou sugere sugestões para esses problemas? Olha, o livro Nova Retórica Alexandre, ele trabalha princípios perenes, eternos, clássicos do direito, independente do sistema jurídico de uma nação. Porque ele vai buscar aquilo que dentro do direito, aquilo que dentro de princípios de justiça, da boa legislação, é necessário para que o homem possa viver em comunidade, viver pacificamente em sociedade. E esse livro ele trabalha o direito dentro desse seu contexto mais principiológico, dentro dos princípios do próprio direito, da importância do direito para a vida em comunidade. Uma sociedade que não tem direito, uma sociedade que não tem justiça, uma sociedade que não tem leis, é uma sociedade caótica, desordenada, anárquica. Agora, claro, é preciso boas leis, boa legislação e boas pessoas para aplicar as leis. O juiz, o advogado, o promotor, o ministro do tribunal precisam ser humanistas, precisam ser homens de cultura, homens de erudição, homens que têm leitura, homens que têm uma preocupação pública com a própria sociedade, com o próprio país, com a própria nação. Então, não é importante só boas leis, é importante também bons homens que interpretem as leis e que apliquem as leis. Esse livro nos dá as ferramentas para ser esse homem capacitado na aplicação das próprias leis. Porque muitas vezes é melhor um bom homem aplicando a lei do que uma boa lei sem ter um bom homem aplicando-a. Então, às vezes, um bom homem bem formado, bem trabalhado, ele consegue aplicar uma lei, muitas vezes não é boa, de forma equitativa, de forma justa. Isso não quer dizer que o homem vai substituir a lei. A lei ela precisa ser bem elaborada. Se a gente puder conjugar a boa legislação com os bons homens que a aplicam, nós vivemos numa sociedade que caminha melhor para a felicidade, para as coisas que a gente espera de uma vida comunitária. Tem que haver um equilíbrio, Tem que haver um equilíbrio. Nós temos boas leis no Brasil, nós temos uma boa Constituição, nós temos um bom Código de Execução Penal, por exemplo, nós temos legislações avançadíssimas, o nosso ordenamento jurídico do Brasil é um ordenamento jurídico bom, mas nós estamos precisando aperfeiçoar o equilíbrio entre os poderes da República, o amadurecimento da nossa democracia, tudo isso ainda é fruto da nossa democracia muito jovem ainda, nossa democracia que ainda precisa se consolidar, amadurecer, e eu vejo que apesar dos problemas que nós temos, o nosso ordenamento jurídico brasileiro é um ordenamento jurídico bom. Nós precisamos capacitar ainda mais os homens na aplicação deles para consolidar um Estado democrático de direito. Porque sem um Estado democrático de direito, não há uma sociedade que possa caminhar rumo à realização de um bem-estar social. A sua experiência, né, como advogado criminalista, com certeza trouxe uma contribuição riquíssima para essa obra, né? E isso nós vamos saber após o intervalo comercial, que é rapidinho e a gente volta para continuar aqui com esse bate-papo, né, com essa troca de conhecimentos com o Dr. Sanderson. Rio Branco avança. A cidade está a 1000 por hora. É obra em todo canto. A ponte sobre o Igarapé Judia, sonho de mais de 30 anos da população, vai beneficiar 23 bairros. A prefeitura segue cumprindo metas. As obras não param. O elevado da estrada Dias Martins está transformando a paisagem da nossa cidade e vai garantir maior e melhor mobilidade. Com trabalho, a Prefeitura de Rio Branco faz mais, com economia e qualidade. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade.
corpo saudável e perfeito é um sonho acessível a todos. Nós, da Startful Academia, trabalhamos com os profissionais qualificados para propor a você o melhor rendimento. Step, Fit Dance, Jump Mix, musculação, treinamento funcional, treinamento abdominal. Venha malhar conosco e conhecer os benefícios que a atividade física te oferece. Startful Academia. Aqui você pode mais. Em Rio Branco, a Prefeitura faz mais, economizando e investindo certo. Em 2021, a tarifa de ônibus foi reduzida para uma das mais baratas do Brasil, apenas R$ 3,50. O subsídio beneficia idosos, pessoas com deficiência e estudantes. A Prefeitura segue trabalhando para um transporte público eficiente e econômico e já faz testes com ônibus elétricos. Mais conforto e economia. Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade. Estamos de volta, continuando aqui com o nosso bate-papo recheado de informações valiosas, conteúdos da Grécia, aqui com esse renomado profissional da área do direito, né? Escritor, filósofo, que também é fundador da Escola de Atenas, que tem contribuído muito com assuntos, né, que a gente só vê assim em livros, mas não tem alguém que dê aquele testemunho que foi lá e realmente viu de perto, né? Então, Sanderson Moura é tudo isso, né? E agora a gente continua falando aqui sobre o que a experiência como advogado, criminalista, traz para a escrita desse livro, né? E como a prática diária influencia suas reflexões teóricas. Isso é muito importante, porque a teoria tem que estar ligada à prática e a prática tem que estar ligada à teoria. A gente sempre escuta isso, mas a gente tem que viver isso também. Sim. Não só ficar em gabinetes, em quatro paredes, fazendo reflexões filosóficas ou teóricas, mas viver isso na prática e fazer com que as experiências também, eles enriqueçam, as experiências possam enriquecer a própria teoria. E essas minhas experiências na área criminal, elas são experiências ricas de um advogado criminalista, que nós vivenciamos as agruras da vida humana. Nós, advogados criminalistas, talvez até o tanto quanto um psicólogo, a gente escuta as tristezas, as agonias, muitas vezes coisas que as pessoas narram para nós, que são coisas da vida humana, né? Da jornada humana na Terra, com as suas falhas, com os seus crimes, com os seus erros, com as dores das famílias, dos réus, das vítimas. Então, tudo isso é um material riquíssimo que o advogado criminalista tem para poder processar, trabalhar, tirar lições de vida para si mesmo e também enriquecer o seu próprio trabalho. Então, esse livro aqui tem uma quantidade de textos que fala de um júri que eu fiz, de uma frase que eu ouvi de alguma testemunha, de algum réu, alguma coisa que aconteceu no plenário que me chamou a atenção. Então, tudo isso eu ligo com os meus estudos, isso eu faço uma hermenêutica, uma interpretação desses acontecimentos. Então, a teoria e a prática são duas coisas bem conectadas na minha vida, na minha vida diária, de estudioso, de advogado criminalista. E isso é que vai enriquecer tanto a teoria, como vai também iluminar a prática. Não adianta ter teoria sem prática, e a prática sem teoria não tem o mesmo brilho, não tem a mesma erudição, não tem a mesma cultura. As duas coisas, elas têm que ser, como se fala, né, dialéticas. Uma coisa tem que dialogar com a outra. Então tem isso, tem experiências, tem livros, tem reflexões, tem muitas coisas boas. Eu acredito que, eu sempre digo, não é porque é minha obra, mas é um livro que, se eu não tivesse escrito, eu gostaria de encontrar para poder ler e comprar. Principalmente quem gosta dessa área da oratória, da arte de falar em público, da advocacia, do direito, da filosofia, da cultura, da educação. Então, é uma obra que tem muito a contribuir, como os outros livros também que eu escrevi, eu sempre encontro feedbacks de estudantes que leram, que hoje são advogados, que o livro trouxe uma inspiração para a profissão deles, que até hoje eles ainda continuam lendo os livros. Então, eu acredito que esse livro também ele cumpre esse propósito, não só aqui no Acre, agora no Brasil todo, porque esse livro tem sido encaminhado para todos os estados do Brasil, pessoas que acompanham o trabalho da Escola de Atenas, acompanham o nosso trabalho pelo YouTube, com os simpósios que nós realizamos, todos gravados no YouTube, no canal da Escola de Atenas, é só acessar, e nós vamos ter um rico material trabalhado lá em torno
da cultura clássica, da cultura greco-romana. E a gente precisou, para escrever esse livro, ir à Grécia, conhecer de perto a Grécia, Roma, para poder dar mais beleza, mais força, mais fundamento, mais solidez a esse trabalho aqui. Rio Branco avança. A cidade está a 1000 por hora. É obra em todo canto. A ponte sobre o Igarapé Judia, sonho de mais de 30 anos da população, vai beneficiar 23 bairros. A prefeitura segue cumprindo metas. As obras não param. O elevado da estrada Dias Martins está transformando a paisagem da nossa cidade e vai garantir maior e melhor mobilidade. Com trabalho, a Prefeitura de Rio Branco faz mais, com economia e qualidade. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. Corpo saudável e perfeito é um sonho acessível a todos. Nós, da Startful Academia, trabalhamos com os profissionais qualificados para propor a você o melhor rendimento. Step, Fit Dance, Jump Mix, musculação, treinamento funcional, treinamento abdominal. Venha malhar conosco e conhecer os benefícios que a atividade física te oferece. Startful Academia. Aqui você pode mais. Em Rio Branco, a Prefeitura faz mais, economizando e investindo certo. Em 2021, a tarifa de ônibus foi reduzida para uma das mais baratas do Brasil, apenas R$ 3,50. O subsídio beneficia idosos, pessoas com deficiência e estudantes. A Prefeitura segue trabalhando para um transporte público eficiente e econômico e já faz testes com ônibus elétricos, mais conforto e economia. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. Então, o ato da leitura, né, não é para todo mundo, nem todo mundo também gosta, nem se sente tão atrativo, né? Eu não sou assim muito de ler, não, mas quando eu vejo um título ou algo, ou uma sinopse, né, de um livro, eu fico interessada. Então, esse eu já estou ansiosa para ler, né? E estivemos lá também no lançamento dele, no início do mês de dezembro, né? Foi recorde de público, nunca vi tanta gente junto para prestigiar uma obra, então isso, eles nem tinham lido ainda, mas estavam lá, então isso quer dizer que já fez um pré-sucesso, né? Então, após, com certeza, vai ser um best-seller acriano aí para o Brasil e para o mundo, né? Isso, nosso pensamento é ter várias edições, vocês estiveram lá filmando, Sim. participando, como você falou, a sociedade rio-branquense, a Criana foi prestigiar, Sim. um momento muito bonito, muitas pessoas, geralmente os lançamentos dos livros não dão muitas Sim. pessoas, mas nós mobilizamos, nós chamamos, os amigos foram, os apreciadores da cultura, da arte, da filosofia foram, então deu mais de 200 pessoas no auditório da OAB, pessoas que apreciam esse trabalho da Escola de Atenas. Isso nos deixou assim muito feliz, porque é o momento que os amigos se fazem presentes, as pessoas que acompanham esse trabalho valorizam o que é produzido aqui no Acre. Não valorizar apenas um livro ou um texto que surgiu lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul. Sim. Nós no Acre temos cultura, nós no Acre temos arte, nós no Acre temos talento, nós no Acre nós temos um rico manancial de pessoas, de gente trabalhando em todas as áreas da cultura e trabalhando com solidez, com responsabilidade. Então o Acre tem a sua participação na cultura nacional, nós temos um talento incrível, nosso povo, as pessoas, e isso nós vamos levar para o Brasil também. Que bom, maravilhoso. E como foi produzir essa obra? Quem foram os envolvidos? Teve muita gente aí também, né? Uma obra como essa não se constrói assim só com uma pessoa. Nós tivemos o professor Renan, que é um grande poeta do Acre, que fez o prefácio. Tem o editor, o professor, o doutor Eduardo Carneiro, que foi o editor da obra. Tem o meu filho Danton, o professor Carlos, o Caleb, que trabalharam na construção da bibliografia. Então, são muitas mãos, Teve muitas Lidiane, mãos. né? Teve a minha família dando a o esposa. apoio, minha esposa, meus abraço filhos pra ela. trabalhando. E na organização do evento, Sim. todas essas pessoas estiveram envolvidas. Então, essa obra não é só uma obra do Acre, essa obra é uma obra que eu quero que ela seja uma obra da cultura brasileira no campo da retórica, que é esse saber básico que faz parte das nossas investigações. E você disse que está ansiosa para ler, eu trouxe para você. E esse livro é exatamente para despertar o interesse pela leitura, porque não precisa ler diretamente da primeira à última página. Se você quiser aqui abrir diariamente um texto,
você tem um texto que você lê em 2, 3 minutos e inspira alguma reflexão para você fazer. Então é uma alegria que eu dedico esse livro aqui para você, um marcador de páginas, e aqui fica bonito também com esse quadro lindo, né, da Escola de Atenas. Muito obrigada, agradeço. E para 2024, né, que já está aí batendo na nossa porta, tem perspectivas, tem novos planos? Olha, eu sempre gosto de entrar o ano, Cecília, com planos para a cultura, em todos os setores da minha vida. O que é que eu preciso fazer no ano que se inicia, no ano que vem? O que é que eu fiz, o que é que eu posso fazer ainda para crescer do ponto de vista cultural, familiar, pessoal, espiritual. Então eu gosto de aproveitar esse momento de final do ano para traçar planos. E tenho muitos planos aí pela frente. Pretendo lançar mais livros, né? Tem uma publicação aí do meu mestrado. Mais viagens. Tem uma publicação do meu mestrado aí na área de educação. Quero publicar o livro, já estou em contato com algumas editoras, publicar minha dissertação de mestrado. Tenho outros trabalhos já feitos que eu pretendo também publicar. Então, quero me dedicar a esse trabalho aí também, né? Então, para auxiliar a nossa cultura, auxiliar, elevar também a cultura, juntos com as pessoas que fazem cultura no estado do Acre, levar ainda mais isso, né? Despertar os jovens para a leitura, para os estudos. Nossos jovens estão precisando disso, tirar os jovens do crime, tirar os jovens das drogas, mostrar para os jovens que tem um prazer que eles precisam encontrar, que é o prazer do saber, o prazer do conhecimento, o prazer da cultura, o prazer da filosofia, o prazer de se descobrir. Quando a pessoa descobre isso dentro de si, descobre esse prazer do saber, essa satisfação do saber, é um instrumento, é um espaço que pode tirar muitos jovens de um caminho tortuoso para o caminho da luz, do saber, da cultura, da formação, da profissão. Então, livros assim, nunca subestime o poder de um livro. Um livro pode ter um poder muito grande quando cai numa mente fértil, quando cai numa pessoa que está procurando um norte na vida. Uma palestra, um livro, uma entrevista como essa, pode muitas vezes cair em terreno fértil e despertar aquele que leu, aquele que ouviu para o caminho do bem. Isso é verdade. E é um item excelente para presentear, né? Olha, esse livro aí é um livro excelente. Se a pessoa tem, por exemplo, eu quero dar um presente para um jovem, eu quero dar um presente para aquela pessoa que quer estudar, eu quero dar um presente para despertar mais o jovem, qualificar mais aquele jovem. Esse é um ótimo presente de Natal, de Ano Novo, porque é um presente perene. Serve para hoje, serve para daqui 10 anos, serve para daqui 50 anos. Esse livro ele não fica ultrapassado. Não simplesmente envelhece, porque ele não está tratando de coisas apenas conjunturais. Ele está tratando de cultura clássica. Então, ele não tem prazo de validade. Ele tem valor daqui 100 anos, daqui 500 anos ele tem valor, porque ele trata de retórica, de filosofia, de educação, de cultura, de livros que têm de mais 2, 3 mil anos e até hoje nós estamos debatendo sobre eles. Então, é um livro que pode ser de grande auxílio para um jovem. O que eu mais torço, assim, o que eu mais desejo é que esse livro possa cair em mentes férteis, tanto de jovens como de não jovens, mais do que dos jovens que possam cair em mentes férteis e despertar aquele jovem para ser um líder, um grande advogado, um grande político, um grande educador, um grande pesquisador, um grande professor. Tudo isso, uma leitura, o livro, a cultura é capaz de fazer isso. Esse é o meu desejo, meu propósito, de ver a nossa juventude, de ver o Acre cada dia mais iluminado pela a luz do saber. Que bom, que maravilha, né? E com certeza aqui tem trecho da viagem a Roma. Tem trechos da viagem, tem reflexões de alguns lugares que a gente visitou, né? Mas o forte da presença da nossa viagem nesse livro é exatamente o nosso desejo de, antes de publicar, poder ir à Grécia. É tanto que a foto aqui de trás é a minha imagem no Parthenon, né, que é esse grande templo de Atenas, que tem mais de 2.500 anos, construído por Péricles. O livro, ele é cultura greco-romana pura, clássica, 100%. Uma coisa ou outra que foge desse trabalho da cultura clássica greco-romana. E quando é algum texto mais atual, é sempre fazendo links com esse saber que nós herdamos da Grécia e de Roma. Então, é um livro helenista, é um livro que faz renascer a cultura grega, a cultura clássica no nosso Brasil e no nosso estado do Acre. Então, doutor Santos, aproveitando aqui a sua presença, né, e a sua experiência, nos diga, então,
com certeza alguns jovens aí da área do direito, né, sente aquela curiosidade de saber como que funciona o tribunal do júri, né, a emoção de estar lá dentro, de estar resolvendo uma causa. Conte aí uma experiência que o senhor gostaria de compartilhar aí com essa juventude. O júri é uma coisa que sempre encanta quem faz direito. Nós temos as imagens dos filmes americanos, essas imagens também solenes e os rituais que envolvem o tribunal do júri com aquelas togas pretas. E isso me encantou muito. Eu me interessei pelo tribunal do júri a partir de filmes americanos e a partir de julgamentos que eu via quando criança na minha própria cidade. Eu sempre me interessei. Isso, de alguma maneira, desperta o povo tem curiosidade para saber como é que acontece um julgamento, quais as teses que são levantadas, como é que se faz para convencer jurados, principalmente em crimes célebres, em crimes famosos. Então, esses júris, quando a gente está lá tentando convencer os jurados, ali para ter sucesso no trabalho deles, nem sempre tem sucesso, porque envolve a prova, envolve a qualidade do réu, a qualidade da vítima, a qualidade das testemunhas, exige grande preparação técnica do advogado, uma capacidade retórica, que esse livro aqui ensina, a capacidade de falar para argumentar diante do tribunal do júri. Então, é algo que envolve conhecimento do direito, conhecimento das pessoas que vão julgar, da alma humana e conhecimento da arte retórica. O advogado precisa viver aquilo ali, ter convicção daquilo que está defendendo para fazer o melhor em defesa do seu cliente, lutando por liberdade, lutando por justiça, sempre com bons propósitos. E uma vez eu estava no tribunal do júri e fazia uma defesa entusiasmada e ao final o júri absolveu o meu cliente e apareceu um pastor e perguntou assim: o senhor é um pastor? O senhor é pastor? Eu digo: não, eu sou advogado mesmo. Ele disse: olha, se o senhor quiser ir para a minha igreja, venha, porque o senhor dá um pastor muito arrumado. Por causa daquela alegria, né? Aquela força, aquele entusiasmo, aquela convicção, defender da oratória, né? Que parecia uma pregação numa igreja. Então a oratória, quando ela tem essa dimensão entusiástica, né, de ânimo, elas se parecem muito, né? A oratória é uma só, seja ela pregada na sala de aula, no púlpito de uma igreja ou no tribunal do júri, ela é uma só, ela vai se adaptando conforme os ambientes, a arquitetura dos lugares e também a habilidade que o orador tem. Aqui é a entrevista que nós estamos trabalhando a oratória, mas uma oratória diferente. Sim. É uma oratória dialógica, é uma oratória que envolve uma conversa. Tudo é uma forma de aplicar a oratória, tudo envolve a oratória. O jornalismo, o político, o advogado, todos nós estamos imersos no império retórico. Se a gente começa a ter consciência disso, a gente aperfeiçoa a nossa oratória para o nosso bom sucesso. Para o sucesso do profissional, do advogado, do político, do empreendedor, do professor. Se ele tiver a consciência que nós estamos imersos no mundo retórico, ele começa a aperfeiçoar a sua voz, a dicção, os seus gestos, a sua argumentação, a sua qualificação para falar. Tudo isso a retórica nos dá o conhecimento para nos habilitar para essa vida pública. Isso é verdade. Eu tenho um experimento a compartilhar aqui, né? Que eu também não era tão boa em oratória, ainda não sou muito não. E participei de um curso, né? Então eu tinha que fazer um discurso representando a turma, o curso de fotografia. Então, no dia do lançamento do livro, né? Uma frase que tocou assim, que foi o fechamento, né? Para esse momento, foi: você não precisa ficar nervosa quando você vai falar de algo que você conhece. Então, né, se você vai participar de uma oratória, você tem que se preparar realmente, estudar sobre aquilo. E quando a gente tem experiência do que viveu, não tem como a gente não saber falar, né? Então, assim, isso me deu uma segurança e eu não fiquei nervosa quando eu percebi. Eu tinha feito já a minha fala e foi maravilhoso. Então, sempre que a gente está próximo, que participa dos seus eventos, com certeza a gente consegue absorver o conteúdo e realmente faz sentido na nossa vida. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Grato, amiga Cecília. O importante, como você falou, é a gente adquirir o direito de falar. Esse direito não vai estar em nenhuma legislação, nenhum deputado, nenhum vereador que vai aprovar, não. O direito de falar é quando a gente se capacita, quando a gente lê, quando a gente ama o que faz, quando a gente tem o que dizer, quando a gente tem a frase que eu até falei no evento, você estava lá: reintendem verba sequentam, domina o assunto e as palavras fluirão. Tenham todos uma excelente semana, boas festas. Até mais.